pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui no The Books on the Table. Se vocês estiverem gostando aqui do nosso conteúdo, eu peço que vocês deixem o joinha aí, compartilhem com os seus amigos, incentivarem a leitura também, né? Deixem sugestões aí nos comentários de livros que vocês querem ver aí, tá bom? E hoje eu tô aqui com o meu amigo Thiago, meu amigo Douglas, como sempre. Beleza, olá, galera? pessoal. Como é que e aí, vocês pessoal, estão? tudo bem? Estamos bem, obrigado. Mais um podcast e o 10º episódio do nosso podcast. Entusiasmados. E hoje o nosso 10º episódio está com o livro Arrume Sua Cama, do autor William McRaven. O livro foi inspirado em uma palestra que o autor fez na Universidade do Texas, e nesse livro ele traz aqui 10 ensinamentos que a gente pode levar ao longo da nossa vida para melhorar a nossa vida, para melhorar o nosso estilo de vida, né? Então ele era um almirante das Forças Armadas, das Forças Especiais dos Estados Unidos, e todos esses ensinamentos que ele teve foram casos reais que ele viveu ali durante o seu exercício militar. Tá? Então a gente vai comentar, não vamos comentar todos aqui para vocês poderem ler o livro também e descobrirem os outros ensinamentos, mas vamos citar aqui alguns para vocês verem aqui os ensinamentos. Para dar aquela estimulada, estimulada, dar aquela curiosidade. E o primeiro ensinamento, gente, que ele fala é arrume sua cama. Por que ele fala isso? É uma tarefa simples, né? Uma tarefa simples. Sim. Só que ele fala, por que é uma tarefa simples? Se você não conseguir fazer uma tarefa simples, que é arrumar a sua cama, você não vai conseguir depois fazer uma tarefa mais complexa. Sim. Então, a primeira coisa que ele sempre fez foi se levantar e arrumar a sua cama. Então, ele diz, se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. E o que vocês tiraram de proveito dessa parte, desse ensinamento? Vocês arrumam a cama de vocês? Vocês arrumam suas camas? Eu vou ser sincero nessa... Obrigado. Eu vou ser sincero nessa parte. A minha mãe, a hora que ela viu o livro, ela falou, você vai mudar, né? Sua cama vai ser arrumada agora. Foi a primeira coisa que ela falou. Brincadeiras à parte, é um ensinamento já logo de cara que te prende, né, no livro. Porque ele fala a questão do... sentir a realização de uma tarefa cumprida logo pela manhã, né? Você já... Mesmo que seja uma tarefa pequena. Às Às vezes vai ser a única tarefa do dia que você vai conseguir finalizar. Às vezes no nosso dia a gente consegue fechar as coisas da forma que a gente queria. E é uma realidade. A gente ter aquela sensação de dever cumprido das coisas é muito boa. E você começar seu dia, você arruma, a primeira coisa que você faz, você sai da cama, né? É um primeiro passo. Você ir lá e arrumar ela, com certeza já é uma sensação boa, você já sai de casa realizado e pronto, com energia, o seu dia vai mudar, uma série de coisas vai acontecer. Uma tarefa cumprida. Sim, e ele até faz uma piada, ele fala, se nada der certo durante o teu dia, pelo menos tua cama tá arrumada para dormir. Eu entendi assim, foi algo que, não sei, não ficou tão claro para mim, mas eu acredito que foi algo que ele aprendeu quando ele estava no quartel, né, para fazer o treinamento das forças especiais, que todo dia ia o superior dele ia e verificava se a cama estava arrumada, se estava tudo alinhadinho, fazia uns testes, né, e depois vem essa ideia de que se você quer mudar o mundo, como ele sugere, comece arrumando sua cama, né, e pegando essa frase que ele fala, eu senti de uma maneira um pouco diferente. Que assim, se você, por mais que você chegou no final do seu dia, você deu o seu melhor, porém você não conseguiu obter os resultados esperados, pelo menos você arrumou a sua cama. Então talvez arrumar a sua cama pode ser a única coisa que você tem para se orgulhar durante aquele dia, por mais que você deu o seu melhor. Né? Então, para mim a forma como eu vi essa frase foi assim meio que impactante, porque justamente às vezes a gente levanta, não, hoje eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor, vou fazer acontecer, e você faz, chega no final do dia, você só não deu nada certo no que você queria fazer. Às vezes, falando assim de um âmbito empresarial, você
seu chefe não teve reconheceu, os resultados não teve os resultados que você gostaria, e por mais que você dê o seu melhor, putz, eu não consegui resolver, né? Não consegui ter o êxito nas atividades que eu propus a fazer, mas pelo menos eu arrumei a minha cama. Tá, então eu achei bem legal essa primeira frase, né, o nome do livro, já é para dar um impacto. Né? Já é para dar um impacto, eu achei bem interessante. E ele sempre também começa o ensinamento falando, se você quiser mudar o mundo, aí ele passa o ensinamento. Ele passa o ensinamento. Certo. E todos os ensinamentos que ele passa são ensinamentos que ele aprendeu quando ele estava fazendo os treinamentos, né, para as Forças Especiais dos Estados Unidos. E depois ele conta, sobre aquele ensinamento que ele teve, ele conta um caso real, né, que ele viveu depois que ele já tinha, que ele foi para a guerra, enfim. Né, essa parte eu achei bem legal a forma como ele escreve o livro. Né, o que ele aprendeu e depois ele mostra a prática. Na verdade, tudo que ele passou de perrengue ali, ele tirou como ensinamento. Isso, exato. Por mais que ele estava sofrendo ali, ele ainda conseguiu pensar, isso daqui vai ser bom para mim no futuro. É o dia a dia de o dia a dia de um militar, de uma forma leve, né? Porque eu entendo que a gente lê e imagina, né? Mas a pessoa ali deve ter passado por é bem pior do que a gente às vezes pensa que mas ele a gente sempre tenta pregar isso, mas poucas pessoas pegam como ensinamento, que é tirar lições boas de momentos ruins. Esse livro é basicamente todos os basicamente é isso. O livro assim, a essência do livro é essa. Momentos ruins, eu tenho lições boas para dar para vocês. E se eu tô aqui hoje palestrando na sala inaugural, eu tenho um motivo. As pessoas querem me escutar, querem saber o que eu tenho para dizer, né? Então faz todo sentido numa dificuldade dessas, né? E um outro ensinamento que ele fala aqui, que a gente vai comentar, encontre alguém que o ajude a remar. O que é isso? É encontrar alguém que você... pessoas que você pode confiar, que você tem o apoio. Por exemplo, nosso grupo aqui do podcast, um ajuda o outro a remar. Com certeza. Né? A gente faz aqui, eu tenho dificuldade de fazer isso, o Thiago me ajuda, o Douglas me ajuda. E vice-versa. Né? Então a gente sempre depende de outras pessoas para poder fazer alguma coisa. A gente não é nada sozinho, a gente sempre vai depender de uma segunda pessoa e terceira pessoa para a gente poder... Tá na essência do ser humano, somos seres de grupos, né? A gente não consegue se desenvolver sozinho, a gente não aquela pessoa que se autodesenvolve, ele não precisa de ninguém para crescer, a gente somos pessoas, né? Pessoas precisam de pessoas. Sim. E no nosso caminho, às vezes a gente vai encontrar pessoas que nem nós aqui estamos fazendo, e tem pessoas que não vão ser, a gente tem que saber, dentro da peneira, né? A gente tem que saber peneirar as coisas ali que são boas pra gente. Também foi vivido por ele conta essa passagem também lá dentro, e é muito legal, porque mesmo dentro do exército, que tudo depende, vamos pensar assim, de desempenho, de organização, por um é verificado, a cama, por exemplo, eles verificam até o alinhamento do travesseiro. Então, pra vocês terem uma ideia, mas você nunca é sozinho, né? Você sempre tem alguém, sempre tem alguém para confiar, sempre tem que ter aquela pessoa, eu te protejo qualquer coisa, né? Inclusive, ele fala um pouco sobre o companheirismo, mas voltando um pouquinho mais, ele comenta sobre as pessoas que estão ali no treinamento, né, as pessoas que já são tenente, almirante, enfim, que está ali acompanhando, né, a turma, eles são treinados para fazer você desistir. Né? Eles são treinados para fazer você desistir. Por quê? Por que isso? Porque eles querem somente os melhores. Eles querem somente os melhores, os que vão aguentar não só a pressão física, mas principalmente a psicológica. Durante o livro fica muito claro que o psicológico é muito atormentado. E não apenas os melhores fisicamente, psicologicamente, mas os melhores de coração. De coração, exato, que é um dos tópicos também. Né? Porque se a pessoa não quiser, não é aquilo que ela quer mesmo, ela vai desistir. Exatamente. O ambiente vai desistir. As coisas deixam de fazer sentido dentro daquele ambiente para a pessoa que
apesar de todos os atributos que ela possua físicos e vamos dizer assim, mentais, se dentro do coração dela sentir que aquilo não é certo, né? A gente, na nossa vida, sentir, olha, aqui eu não estou, nesse momento, não é mais um momento para mim, não está condizendo com o que eu penso, ou com o que eu quero, ou com o que eu planejo. Então, deixa de fazer sentido, né? E aquilo acaba que, beleza, vou sair, ou vou fazer outra coisa. Eu entendi muito dessa forma, né? O ambiente a parte aqui, né, que ele fala do remar, né? Encontra alguém para remar é o apoio, é o exemplo que ele dá. É o que vocês comentaram, porque numa situação de guerra, no caso, que é o que fala no livro, a pessoa que está do seu lado, você tem que confiar nela cegamente, porque é a pessoa que a qualquer momento ela pode salvar a sua vida, e ela vai fazer, porque existe essa confiança. Trazendo para o mundo real, quais pessoas hoje, né, se a gente olhar para o nosso lado, quem são essas pessoas que estão do nosso lado que a gente confia cegamente? E são essas que a gente às vezes não valoriza tanto e deveria valorizar, né? Exato. É um exame de consciência aí, sim, né? Sim. Então, muito legal também, né, esse tópico. Ele fala até do exemplo real que ele viveu do acidente de paraquedas. Sim, se não fosse as pessoas ao redor dele, ele teria morrido. Ele não teria existido o livro. Ele descreve até a dor que ele sentiu na hora, todos os acontecimentos ali. É uma coisa impressionante, cara. Você lendo, você às vezes até, nossa, fala assim, meu Deus. Na leitura que vocês fizerem vai ter mais detalhes da história. Spoiler. Da história dele. Um outro ensinamento, se você quiser mudar o mundo, como ele sempre fala, né? Deixe de ser injustiçado e siga em frente. O que acontece hoje em dia? Muita gente se vitimiza, muita gente se faz de vítima por questão de querer se aparecer, né? A pessoa... Ou querer chamar atenção. Né? Isso, na verdade, é querer chamar atenção. Sou um coitadinho, nada dá certo. Nada dá certo, minha vida essas coisas só acontecem comigo. Eu tenho um nome para isso, chama complexo de vira-lata. A gente brasileiro é conhecido por isso, a gente sempre pensa assim, né? Você vê até entrevistas de times de futebol aqui no Brasil falando, não, ele é o favorito, ele é o favorito, ele é o favorito. É sempre jogando a responsabilidade para o outro e sempre achando que você não tem a capacidade X, Y ou Z de fazer aquilo acontecer, né? De acreditar em si mesmo. Porque o mundo não é justo da forma que a gente entende. O mundo é o mundo vai acontecer, as pessoas vão acordar, as pessoas vão dormir, as pessoas vão... Exatamente, as empresas vão, às vezes, muitas vezes, né, te trocar, porque assim, você já não faz mais sentido, vai sentar outra pessoa no seu lugar, vai fazer aquilo lá, na sua vida isso vai acontecer também. Só que a gente não pode sentar e chorar. Exatamente. Nesse caso, né? O que ele quer falar, a gente tem que seguir em bem frente. sério mesmo isso, seguir em frente mesmo. Seguir em frente. Você tem todo o direito de ficar triste, com certeza. de ficar indignado, essas coisas, só que até trazendo o milagre da manhã, você tem o direito de reclamar disso por 5 minutos. Você pode xingar, falar, gritar, dar murro na mesa, mas esse momento de 5 minutos é para isso. Depois disso, o mundo dos passarinhos vão cantar ainda, o mundo vai ser sol, lua, sol e lua também. Então você tem uma escolha, o tempo vai passar de qualquer jeito. Você tem a escolha, você pode escolher ficar ali achando que todo mundo fez tudo contra você, sendo vítima, vitimismo. Depois que ser ofendido virou arma, todo mundo é ofendido. E ninguém mais é o ofensor. Não sei se essa palavra existe, mas todo mundo ofende. O mundo ofende a pessoa, né? O mundo. Isso, a pessoa, tudo ela vai querer arrumar uma desculpa para muitas coisas que não dá certo. Isso, muitas vezes para justificar as próprias incompetências, né? Muitas vezes é isso. E também trazendo um pouco para a nossa vida, né? Qual é o ensinamento? É isso. Não está dando certo, não tá, as pessoas não estão te vendo como você gostaria, né? Na empresa, na família, com os amigos. Ok, você tem 2 opções: ficar reclamando, sendo vítima ou coitadinho e querer fazer alguma coisa para se aparecer, para as pessoas ficarem com dó, ou simplesmente seguir em frente. O tempo vai passar.
O tempo vai passar, de qualquer jeito. As coisas vão acontecer, mas tem que seguir em frente. É o recado assim, que eu entendi do livro. Ele até, dando um spoiler rapidamente, ele conta uma história de um amigo dele, que o cara era super atleta, né, andava de bicicleta por 35 anos, alguma coisa assim, né? Sim. E ele bateu e sofreu um acidente e ficou na cadeira de roda. E ele fala que esse amigo, ele nunca viu essa pessoa reclamar, mesmo sempre pra frente, mesmo que ele viveu uma vida inteira ali de exercício e de repente a pessoa se encontra numa cadeira de roda. Ela teria todos os motivos para reclamar, para ser a vítima do mundo, a vítima de qualquer coisa. Não, ela falou, não, eu não vou ter esse estado de espírito, eu vou seguir a minha vida em frente. Inclusive depois criou uma associação, né, para pessoas com deficiência, enfim. É o que ele fala, né? É o que ele fala. Siga em frente. Por mais que existem esses momentos ruins, esses momentos que a gente quer, mas vão existir. Quero ficar recuado aqui na minha e tal. Às vezes no momento, se fazer de vítima pode dar um conforto ali pra você no momento, mas isso não continue com isso. Você tocou no ponto, agora você falou uma palavra que é assim, ó, pra conclusão do assunto. Te traz um conforto. Momentâneo. Conforto incita zona de conforto. Zona de conforto incita comodismo. Comodismo faz você ficar estagnado. Faz você ficar estagnado, faz você se sentir injustiçado, porque tá todo mundo crescendo e você não. E quando vê, você tá no círculo. Você tá no círculo. E vai passar 5, 10, 15, 20 anos, você tá ali fazendo a mesma coisa, pensando a mesma coisa, tomando a mesma atitude. Vai acontecer o quê? Todo mundo vai progredir mesmo, é exatamente o que vai acontecer, né? Todo mundo vai progredir e você vai ficar ali. Então, você assim, vai continuar achando que é vítima. Eu tô dizendo óbvio. Eu tô dizendo óbvio. Exato. Eu tô dizendo um óbvio, porém não é tão óbvio assim quanto parece, porque nós conhecemos, todo mundo, vocês conhecem também, pessoas que são assim, cara. Parece que tudo... Eu já passei por momentos tudo assim, a gente precisa. Exato. Né, pra ver se, mas pra ver se acontece alguma coisa, mas não acontece nada. Mas você trouxe pro inconsciente. A gente já até falou em podcasts passados, pessoal, coisas que você tem que trazer do seu inconsciente pro seu consciente e saber lidar com isso. Ansiedade, eu acho. Ansiedade. Do Augusto Cury. Então, por exemplo, nesse podcast a gente falou, você tem que trazer esses sentimentos, essas sensações do inconsciente, que está fazendo o teu corpo ficar ruim e tal, traz pro consciente, lida com ele. E mudar. E muda, né? Enfrentar esse Você vê que todo livro, estado. em essências, tem essas mensagens, né? Muda o teu jeito de pensar. Não vai adiantar você ficar reclamando. Complexo de vira-lata a vida inteira. Né? Não vai levar a lugar nenhum. Sim. Um outro ensinamento que eu gostei muito, que ele fala não tenha medo do circo. O que quer dizer isso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que ele estava lá no exército. Tinha um grupo de pessoas lá, né? Cada grupo ia fazer um exercício, corrida, natação. Quem chegasse por último ia participar do circo. O que é esse circo? Era um castigo ali de 2, 3 horas de mais exercício. E isso mexe muito com o psicológico deles ali. Sim. E o que acontece? No outro dia, ter outra bateria de exercício. Se eles ficassem em último, eles iam ter que fazer mais 2, 3 horas de exercícios extras. Né? Então, o que isso quer dizer? Que é errando que a gente aprende. Né? Então, o que ele fez? Ele continuou treinando, ele chegou 2, 3 vezes em último, fez o exercício extras. E o que aconteceu? Ele ficou mais forte ainda. E ele se tornou, no final ele foi no final do ciclo lá da turma. No final do Homem Sapos, que ele chama no final, né? Ele foi um dos melhores ali da turma dele. Então o que acontece? Ele nunca desistiu, sempre foi pra cima. Tirar o lado bom. Sempre tirou o lado bom. Exatamente. Eu entendi dessa forma, que por mais que ele estava pagando uma penalização por ser o último, né, do grupo, em vez dele se vitimizar, né, que é o que a gente acabou de falar, não, ele usou aquilo como algo para ele se tornar mais forte que os outros. Porque ele usava os exercícios extra
Ele entendeu como se fosse um benefício. Isso, porque no outro dia, além dos exercícios normal que eles teriam que fazer durante o dia, ele já tinha feito 2, 3 horas a mais de exercício. Então ele estaria mais cansado do que todos os outros. E por estar mais cansado, a chance de no dia seguinte ele ficar em último de novo era muito grande. Então o circo, a tendência era só ir piorando, até a pessoa desistir. Mas a cabeça dele estava tão focada no objetivo dele, que era se tornar um SEAL, que ele usou isso para se fortalecer. Né? Então, no final, ele fala que ele conseguia chegar na frente dos outros. Ele usou um problema, né? Ele usou um problema, uma penalização, para transformar num benefício. Talvez se ele não tivesse ficado em último, ele não teria sido o melhor da turma. Exatamente. Um dos melhores. Exatamente. Então, assim, é um recado também, porque, no meu ponto de vista, por quantas situações ruins a gente não passa na nossa vida, né? Quantas? E mais uma vez eu acho que é questão de escolhas. Eu vou me reprimir com alguma situação ruim, ou eu vou usar isso para me fortalecer? Eles usam isso para esse ensinamento, aliás, é usado muito, ele é tirado do exército e ele é usado muito para qualquer tipo de exercício, até mental, né? Eu acho que é mais mental do que até fisicamente falando. A gente, só para trazer para por exemplo, para o meu ensinamento pessoal disso, a gente tinha uma época, eu estava no último ano do ensino médio e a gente treinava, na escola a gente treinava tênis, e lá dentro a gente tinha 2 treinadores, né? Os 2 treinadores, eles ficavam soltando bolas pra gente, e a pessoa que mais errasse, acertasse menos bolinha, terminasse aquele treinamento com mais bolinha pro lado de cada rede, era obrigado a dar 10 voltas na quadra, 15 flexões, 10 abdominais, coisa assim. E na época eu lembro que falou-se coisa parecida, agora a gente conversando me veio na cabeça. Falou, gente, vocês têm que começar a enxergar que quem está ficando em último, e eu particularmente fiquei muitas vezes em último, ou com muitas bolinhas do meu lado. Ele falou, vocês têm que entender pelo lado bom isso, vocês têm que praticar a cabeça de vocês para não ter medo de ficar em último e para usar esse exercício a mais, essas condicionantes, tudo que vocês estão fazendo, como motivação para não errar, não ao contrário, não deixar o medo. Você já está pensando em correr a hora que você está batendo na bolinha. Cara, e o tênis, assim, é um esporte que todo mundo fala, 80% mental, entendeu? Tudo que você treina fisicamente, não nada comparado ao mental. Isso leva para o livro em várias passagens, inclusive de confiar na pessoa do teu lado. Você pode treinar, dar o melhor tiro, ter o melhor posicionamento. Só que se você não confiar no cara do teu lado, não tiver o mental pronto, preparado para confiar naquela pessoa cegamente, isso não vai... É o cara que vai te ajudar a remar. Exatamente. Um ensinamento vai puxando o outro ali, vai puxando. Muito legal a forma como ele estrutura. Eu vejo que ali o exército, até para falar um outro filme que fala muito, retrata muito disso, e é brasileiro, e eu gosto muito da Tropa de Elite, né? O 1 e o 2, exatamente o que ele fala aqui. Eu gosto dessa parte, porque o exército, hoje em dia eu não vejo mais como físico. Não, você tá louco? Não, físico sim. Mas eu vejo mais o exército como um exercício mental para as pessoas, exército, marinha, e no caso dele é marinha, do que físico, né? Porque físico todo mundo tem. Entendeu o que eu quero dizer? O mental, poucos têm. O físico é mais fácil de você treinar. É treinável, se você treinar aquilo ali por algum tempo, você vai chegar num resultado legal. Isso. Agora a mente fica tentando se sabotar. Porque você tá muito fora da zona de conforto, que você tá fazendo exercício, tua mente, o ser humano, assim, na essência mesmo, até o Drauzio Varela falava, né? Nós não somos feitos para praticar exercício, nós somos feitos apenas para comer e procriar, somente isso. E eles tiram E descansar. Ele tira o teu pior dali quando você tá cansado. Que é quando você vai estar vulnerável. Exatamente. E a hora que você está vulnerável que você mostra suas emoções verdadeiras. Exatamente. Bem sacado, é verdade. Muito legal. Beleza, então galera, vamos para mais um aqui. Se você quiser mudar o mundo, atire-se no obstáculo de cabeça. Ou seja, você tem que ousar. Direto, né? Você tem que ser ousado nas coisas que você faz. O que vocês
tiraram de proveito aí dessa passagem, desse ensinamento? Fazer mais do mesmo não muda absolutamente nada. Se for lá para sentar, ou agir, ou fazer, ou estar num lugar que você é esperado para alguma coisa e só fazer o que você é esperado para fazer, ou seja, todo mundo faz a corridinha de ratos lá, ficar ali só fazendo a mesma coisa, um padrão, você vai ser um padrão, você vai ser o esperado, você não vai correr riscos. Tem gente que tem dificuldade de vir pro lado A ali pro lado B. Exato. Você é ali do lado e a pessoa trava. Exato. E aí a pessoa entra num... Todo aquele... O Douglas falou, todo aquele círculo lá que faz a pessoa se sentir ruim. E na verdade, é simples, se joga naquilo ali. Depois, mais pra frente, se você entender que aquilo não faz sentido, automaticamente você vai... Pelo menos você ganhou um ensinamento, um conhecimento, um aprendizado. Exatamente. Eu entendi isso também e entendi também que é enfrentar o medo, né? Qual é o que te tira o sono hoje, né? E você, em vez de fugir disso, você enfrentar esse medo, porque quantas e quantas pessoas que a gente também conhece, até nós mesmos, tem medo de certa situação. E aquilo, nós vamos carregando aquilo para o resto da vida, e às vezes a gente nunca consegue ter a coragem de, não, eu vou enfrentar, esse é o meu maior medo, eu vou enfrentar isso aqui e ver o que dá, né? Que é se jogar. E quanto mais tempo você demora para se jogar, mais difícil vai ficando. Mais difícil vai ficando, porque e assim, a sua mente, ela vai criando cada vez mais barreiras para evitar que você enfrente esse medo. Porque você sai da zona de conforto. Porque você vai te tirar da zona de conforto totalmente, né? E isso, assim, eu acredito que no meu ponto de vista, é uma das maiores dificuldades do ser humano, falando por mim, obviamente, começando comigo, mas é o que eu vejo, é uma das maiores dificuldades, é enfrentar o medo, tá? Porque a nossa evolução, né, se pegar desde da época das cavernas, a nossa evolução vem trazendo isso já na nossa genética, que é evitar o perigo. Então, assim, é algo que realmente é muito difícil ser quebrado, né? É muito difícil nós conseguirmos quebrar esse medo, né? Quebrar essa barreira. Porque já é algo que vem desde os nossos ancestrais e muitas vezes a gente não consegue entender. E quando essa barreira é quebrada, no meu ponto de vista, é onde a vida começa. Inclusive, eu li em outro livro, o autor fala mais ou menos sobre isso. A vida começa a partir do momento que você quebrou a sua maior barreira, né? E ele fala algumas coisas também parecidas com isso, mas um outro livro, como o que ele comentou aqui, eu consegui entender dessa forma, né? Em relativismo com a teoria do caos, num bom sentido da teoria, mas ultimamente eu tenho falado muito dela. A teoria do caos no bom sentido. Mudanças, riscos, as mudanças acontecem só quando você assume riscos. Sim. Porque aí vira caos no bom sentido, e não é morte, pelo amor de Deus, não estou falando nesse sentido, mas assim, tudo que acontece na tua vida que te tira da zona de conforto vira um cenário caótico. Num cenário caótico, as coisas mudam. Se você viver um cenário sem caos, só aquela vidinha perfeita não, aquela vidinha monótono, sem correr riscos, exatamente, fugindo do risco, evitando cenários caóticos, cenários de assim, seu corpo vai se sentir, não estressado de nervoso, seu corpo vai sentir um estresse, você vai ficar ruim no momento e tal. Se você não superar essa barreira, nada vai acontecer, as coisas vão se manipular para ser a mesma coisa que elas já são. E o tempo vai passar, os riscos vão aumentar, seu cérebro vai criar, se tinha vão criar 8 barreiras dali pra frente. E você ficar na zona de conforto te enfraquece muito. Muito. Você fica muito vulnerável. Você fica muito vulnerável. Tudo te afeta. Nem que for coisa simples, hoje eu vou por outro caminho ali que eu não conheço.
vai, pega, cria coragem e vai ali. Tudo te afeta, Vê o né? que vai acontecer ali, porque você vai criando uma casca ali. Já é uma você vai forma de ir quebrando alguns Começar, pequenos muros. Começar das coisinhas pequenas que você tem medo de fazer. Às vezes eu tenho vergonha de ir lá falar com o rapaz lá, tem sotinho, então não, quebra essa barreira, vai lá, tudo bem, beleza. Você vai quebrando aos pouquinhos essa barreira e você vai aumentando o nível cada vez mais até você conseguir quebrar de vez essa barreira do nível. Vamos aqui para o nosso último ensinamento aqui, pois os outros vocês já sabem. Já sabem que estão aqui dentro, gente. Tá valendo o livro? Se você quiser mudar o mundo, nunca jamais toque o sino, que é o que a gente não pode fazer jamais. O que seria não tocar o sino? Não desistir jamais dos seus objetivos, de alguma coisa seus sonhos, só para ficar ali naquela zona de conforto ali. Não, avante. Para contextualizar, né, para o pessoal que está nos assistindo, o tocar o sino, lá no treinamento existe um sino no centro do pátio. Sim. E você tocar o sino 3 vezes quer dizer que você estava desistindo, né, do treinamento. Muita gente tocou. Então, muita gente tocou esse sino, com certeza. Falei isso para contextualizar o que é tocar o sino. É a desistência, né? A gente... Não porque não faz sentido, mas porque tua zona de conforto não deixa você ir pra frente. Exatamente. Você sabe que se você for para sua direita vai ser difícil, mas é algo que possivelmente vai mudar a sua vida, mas é algo que vai te trazer problemas e outras coisas, né, desafios. E se você for para a esquerda, você sabe que vai ser mais tranquilo, né? Então, mais uma vez trago 2 escolhas: tocar o sino ou não tocar o sino. É desistir ou enfrentar. Às vezes, se você desistir, você vai ficar com aquilo ali na cabeça a vida inteira. E pensar dali 10, 15 anos, se eu não tivesse tocado o sino. Porque se eu não tivesse tocado o sino naquela época, se eu tivesse desviado do sino, seguido em frente, né? É uma coisa que você nunca vai saber, que você sempre vai remoer. Exato. No meu entendimento é isso. Tocar o sino é desistir de algum sonho porque talvez alguém falou para você, talvez você uma roda de amigos, alguém te desencorajou. Exato, ou simplesmente alguém comentou que não faz isso porque eu já tentei e não deu certo. Né? Você tentou. Exato, você não sabe, né? Se você não foi fazer, você nunca vai saber. Né? Algum comentário mais? Eu acho que é bem tocar o sino é bem claro, né? Vou desistir mesmo fazendo sentido. Então faz sentido eu fazer aquilo, mas eu não quero porque eu tô bem aqui, tô fazendo esse mais ou menos. Aí você vai lá e toca o sino, vou tocar minha vida desse jeito. Dizem que eu gosto de passagens, né? Por isso é que toda hora que eu fico falando de passagens, mas diz que o cemitério é o lugar que tem mais sonhos. Embaixo da terra. Por quê? Porque lá morreu artista, morreu músicos. Músico, todo mundo. O que aconteceu lá dentro? Muita gente tocou o sino porque achou que a vida então passou e aí elas estão lá e aí a vida acabou e é isso. E nunca... Se terminar assim uma passagem mais reflexiva, mas é a pura verdade, né? Você tocar um sino nesse sentido é muito triste. Você saber que faz sentido pra você e mesmo assim não querer só porque alguém te porque é difícil ou porque alguém te desencorajou. Porque você leu que seria complicado. Seria difícil, complicado, seria um caminho demorado, tempo que você às vezes poderia estar ali descansando, não sei. A gente precisa parar com essa mania de achar que as outras pessoas sabem o que é melhor pra gente do que a gente mesmo, né? Sim. Você, tanto que quem toca o sino é a outra pessoa que toca por você ou quem vai tocar o sino é você. Exato. E tem, pra finalizar aqui, queria falar de uma passagem aqui também, que a hora que ele tá lá, soldados são vítimas, né, morrem lá, ele vai tentar reconfortar a família, né, e ele acaba conseguindo, porque o filho dele também
foi morto, né? Ele passou por É o filho, isso. o filho Filho do amigo dele. É. Isso. E o que a gente quer passar também aqui para vocês é mais ou menos isso também, porque se você influencia 10 pessoas a ler um livro e essas 10 pessoas vão influenciando mais 10 pessoas, ao longo de 125 anos que ele fala aí, vão ser influenciados milhões de pessoas aí. Praticamente se eu não me engano, inteiro, né? Se eu não me engano, seria atual. 800 milhões, se eu não me engano, alguma coisa assim. 80 milhões, 800 milhões, não me metade recordo agora. Metade. Não sei, mas é uma conta que ele então pode parecer pouco você Isso, influenciar exato. 10 pessoas, é mas o que eu quis dizer, né? Você começa então o que a gente quer é que pequeno. vocês influenciem 10 pessoas aí da família de vocês, seus amigos. E o que a gente quer mesmo é isso, passar conhecimento para vocês e para vocês conseguirem mudar o mundo também. Que com certeza. Hoje em mudar o mundo com a gente. Hoje em dia o mundo difícil, a gente tem que fazer o melhor para todos. Com aí. certeza. Então é isso, galera. Esse foi o nosso 10º episódio. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso podcast. Curtam, compartilhem, deixem seu joinha também, comentários e é isso, devolução pessoal. de table. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, obrigado.